Olá, muito boa noite. Começando mais uma leitura da palavra. Hoje vamos ler o capítulo 37 de Gênesis. Que Deus te abençoe e te guarde nessa leitura junto comigo. Que a palavra do Senhor entre nos nossos corações e sejamos cheios. Amém? Diz assim, Gênesis 37, vamos ler Salmo 28 também e Lucas 20, do 27 ao 47. Versículo 1. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo de idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos, e o rapaz estava com os filhos de Bila, e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, eles o odiaram e não conseguiam mais falar pacificamente com José. E José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: ouve, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E os seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós, ou deverias ter domínio sobre nós? E eles os odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E José sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que eu sonhei mais um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou ao seu pai e aos seus irmãos. O seu pai o repreendeu e lhe disse: o que é este sonho que sonhas? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti? E seus irmãos o invejaram, mas o seu pai observou o que ele dizia. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, eu te enviarei a eles. E ele disse: aqui estou eu. E ele lhe disse: vai, rogo-te, vê o que está com os teus irmãos, vê o que está acontecendo com os teus irmãos e com os rebanhos, e traz-me a palavra novamente. Assim, ele o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo. E o homem lhe perguntou, dizendo: o que tu estás procurando? E ele disse: eu procuro os meus irmãos. Dize-me, rogo-te, onde eles estão apacentando os seus rebanhos? E o homem disse: eles partiram daqui, pois eu os vi dizendo: vamos-nos a Dotã. E José foi após os seus irmãos e o encontrou em Dotã. E quando eles o viram de longe, antes que se aproximasse deles, cuspiram contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: eis que está vindo o sonhador. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova. E diremos: algum animal o devorou, e veremos o que tornará os seus olhos. E Rúben, ouvindo isso, o livrou de suas mãos e disse: não o mataremos. E Rúben lhes disse: não derramarei sangue, mas lançai-o nesta cova que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrar-o de as suas mãos para fazê-lo voltar ao seu pai. E aconteceu que quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José de sua túnica de muitas cores que estava com ele, e eles o tomaram e o lançaram em uma cova, e a cova estava vazia, não havia água nela. E eles sentaram-se para comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas
vinha de Gileade com seus camelos, carregando especiarias, bálsamo e mirra, transportando para o Egito. E Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne. E os seus irmãos ficaram satisfeitos. Então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. E Rúben retornou à cova, e eis que José não estava na cova. Ele rasgou as suas vestes. E ele retornou aos irmãos e disse: o menino não está. E eu, para onde irei? E eles tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue. E eles enviaram a túnica de muitas cores e a levaram ao seu pai, dizendo: achamos isto, vê agora, é ou não a túnica de teu filho? E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho José. Um animal o devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços. E Jacó rasgou as suas vestes e colocou saco sobre os lombos e lamentou por seu filho durante muitos dias. E todos os outros filhos e todas as suas filhas se levantaram para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. E ele disse: pois eu descerei ao túmulo lamentando meu filho. Assim seu pai chorou por ele. E os midianitas venderam José ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Essa aqui começa a história de José, vendido pelos irmãos. Vamos agora a Salmo 28. Salmo 28, Salmo de Davi. A ti eu clamarei, ó Senhor, minha rocha, não te silencies a mim, para que, se te silenciares a mim, eu não me torne como aquele que descem para dentro da cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando eu clamar a ti. Quando eu levantar as minhas mãos em direção ao teu santo oráculo. Não me afastes com os perversos e com os trabalhadores da iniquidade, que falam a paz aos seus vizinhos, mas o dano está em seus corações. Dá-lhes de acordo com os seus feitos e de acordo com a perversidade dos seus esforços. Dá-lhes segundo a obra de suas mãos, retribui-lhes o seu deserto, porque eles não consideram as obras do Senhor, nem a atuação das suas mãos. Ele o destruirá e não os edificará. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, porque ele ouviu a minha voz, a voz das minhas súplicas. O Senhor é minha força e o meu escudo. Meu coração confiou nele. Eu sou o ajudador, portanto, meu coração se regozija grandemente com a minha canção. Eu louvarei. O Senhor é a minha força, ele é a força salvadora dos seus ungidos. Salva o teu povo e abençoe a tua herança. Alimenta-os também e eleva-os para sempre. Amém. Lucas 20. Então chegaram-se a ele alguns dos saduceus que negam haver ressurreição e lhes perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de um homem, tendo esposa, e ele não deixasse filhos, seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência ao seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou uma mulher e morreu sem filhos, e o segundo tomou como esposa e morreu sem filhos, e o terceiro a tomou e semelhante, também os 7. E eles não tiveram filhos e morreram. E depois de todos, a mulher também morreu. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 tiveram-a como esposa. E Jesus respondendo disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas
os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não se casam, nem se dão em casamento, nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés o mostrou no arbusto, quando ele chamou o Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó, porque ele não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Então alguns dos escribas disseram respondendo-lhe: Mestre, tu dissestes bem. E depois disso, eles não ousaram perguntar-lhe questão nenhuma. E Jesus lhes disse: Como eles dizem que Cristo é o filho de Davi? E o próprio Davi disse no livro dos Salmos: Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que faça dos teus inimigos o teu escabelo. Portanto, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é que é seu filho? Então, ouvindo todo o povo, ele disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas que querem andar com vestes compridas e amam saudações no mercado, e os principais assentos nas sinagogas e os principais lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, por aparência, fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Amém. Que assim seja, né? Não aguentamos os escribas. Bom, essa foi a leitura de hoje, a exortação do Senhor Jesus. Amanhã continuamos o capítulo 38 de Gênesis e Salmo 29 e Lucas 21 inteiro, capítulo inteiro de Lucas. Beijinho, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.